A oração poderosa de hoje é para você que sente que a sua família precisa de luz, prosperidade e bênção urgente. Talvez o seu lar esteja passando por dificuldades, conflitos, preocupações financeiras ou um peso espiritual que tem roubado a paz e a esperança. Você tenta seguir firme, mas há momentos em que o coração cansa e tudo o que você deseja é ver sua família bem, unida e protegida por Deus. Hoje, São Miguel Arcanjo e os 3 arcanjos do céu se levantam para derramar luz onde havia escuridão, prosperidade onde havia escassez e bênção onde havia luta. Eles vão entrar na sua casa, tocar cada pessoa da sua família e restaurar a harmonia, a provisão e a presença de Deus no seu lar. A partir desta oração, prepare-se para sentir o ambiente mudar, a paz voltar e novos caminhos se abrirem diante de você. Antes de começarmos, faça um ato de fé. Se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações. Curta este vídeo para fortalecer esta corrente de luz. Escreva nos comentários: Arcanjos, derramai luz e bênção sobre minha família. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família ou nos grupos do WhatsApp, para que essa bênção alcance outros lares. Hoje, a luz do céu vai visitar a sua casa, e a prosperidade e a bênção começarão a se manifestar na sua família. Gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celestial, defensor da Igreja Santa de Cristo, terror dos demônios e guardião fidelíssimo das almas que buscam a salvação, prostrados humildemente diante de vossa poderosa intercessão, vimos neste momento sagrado suplicar vossa proteção especial sobre nossas famílias. Vós que sois aquele que bradou nos céus: quem é como Deus? Quando Lúcifer se rebelou em sua soberba, vós que precipitastes o dragão infernal e seus anjos decaídos para o abismo eterno, vós que permaneceis como sentinela vigilante contra todas as ciladas do maligno, estendei agora vossas asas protetoras sobre cada membro de nossas casas, sobre nossos cônjuges, filhos, pais, irmãos e sobre todos aqueles que habitam sob nosso teto e que carregam nosso sobrenome. Invocamos vossa intercessão poderosa juntamente com a de São Gabriel Arcanjo, o mensageiro que anunciou à Virgem Maria o mistério da encarnação do Verbo Eterno, e com a de São Rafael Arcanjo, o médico celestial que guiou Tobias e curou Tobit, para que juntos vos digneis derramar sobre nossas famílias torrentes de luz divina que dissipem toda a escuridão, rios de prosperidade que quebrem toda a maldição de pobreza e chuvas abundantes de bênçãos que transformem completamente nossa realidade atual. São Miguel, sabemos que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados malignos, contra potestades das trevas, contra os dominadores deste mundo tenebroso que buscam incessantemente destruir a paz de nossos lares. Quantas vezes sentimos a presença opressora de forças espirituais negativas em nossa casa, perturbando nosso sono, provocando discussões infundadas, semeando discórdia onde deveria reinar o amor, trazendo enfermidades inexplicáveis, bloqueando nossas finanças de maneiras que desafiam toda a lógica humana. Reconhecemos que há batalhas sendo travadas em dimensões que nossos olhos carnais não conseguem perceber, mas que nosso espírito sente e discerne. Por isso, clamamos a vós, que sois o guerreiro invencível de Deus, para que venhas com vossa espada de fogo e expulses de nosso lar todo espírito imundo, toda entidade maligna, todo encosto demoníaco que tenha se infiltrado através de objetos contaminados, práticas ocultas realizadas por nós ou por nossos antepassados, palavras de maldição proferidas contra nossa família por invejosos e inimigos, ou qualquer outra porta que tenhamos aberto conscientemente ou inconscientemente para a ação do mal. Purificai nossa casa, São Miguel, percorrei cada cômodo com vossa presença santificadora, marcar cada porta e janela com o selo da proteção divina.
e estabelecei uma muralha angelical intransponível ao redor de nossa propriedade, para que nenhum feitiço, nenhuma magia negra, nenhum trabalho espiritual maligno possa penetrar este espaço que consagramos ao Senhor. São Gabriel Arcanjo, mensageiro por excelência da vontade divina, vós que trouxestes as boas novas à Virgem Maria, e que também fostes enviado para fortalecer Jesus no Getsêmani, suplicamos que tragais a nossas famílias mensagens claras de orientação divina em todos os momentos de decisão importantes que enfrentamos. Vivemos em tempos de grande confusão, onde vozes contraditórias nos cercam por todos os lados, onde a mídia nos bombardeia com valores que contradizem o Evangelho, onde até mesmo dentro da igreja encontramos ensinamentos divergentes que nos deixam perplexos e inseguros. Necessitamos desesperadamente de vossa assistência para discernir a voz autêntica de Deus em meio a tanto ruído, para reconhecer os caminhos que devemos trilhar quando encruzilhadas se apresentam diante de nós, para tomar decisões sábias que não apenas nos beneficiem temporariamente, mas que estejam alinhadas com o plano eterno que o Pai traçou para nossas vidas. Ajudai-nos a ouvir com clareza quando Deus fala a nossos corações. Inspirai-nos nas escolhas profissionais que precisamos fazer. Orientai-nos nas questões educacionais relativas a nossos filhos. Iluminai-nos nas decisões financeiras que tanto impacto têm sobre o bem-estar de nossa família. E guiai-nos em todas as encruzilhadas morais, onde precisamos escolher entre o que é fácil e popular versus o que é certo e agradável a Deus. Que vossa luz dissipe toda confusão mental, toda névoa espiritual que obscurece nossa capacidade de julgamento e que possamos sempre reconhecer e seguir a vontade perfeita do Criador. São Rafael, arcanjo, médico divino enviado por Deus para curar e restaurar, vós que curaste a cegueira de Tobit e que guiastes Tobias em segurança através de terras perigosas, estendei vossas mãos curadoras sobre todos os membros de nossa família que enfrentam enfermidades físicas, emocionais ou espirituais. Quantas doenças nos afligem neste momento, São Rafael? Há entre nós quem sofre com dores crônicas que os médicos não conseguem aliviar completamente. Há quem luta contra enfermidades graves que ameaçam suas vidas. Há crianças com problemas de saúde que partem o coração de seus pais. Há idosos cujos corpos definham gradualmente sob o peso dos anos. E há também aqueles que carregam feridas invisíveis da alma, traumas do passado não cicatrizados, depressões profundas, ansiedades paralisantes, mágoas que envenenam o coração. Para cada uma destas situações, invocamos vossa poderosa intercessão. Derramai sobre nossos corpos enfermos o bálsamo celestial que provém do trono de Deus. Tocar com vossas mãos santificadas cada órgão afetado pela doença, cada sistema corporal que não funciona adequadamente, cada célula que precisa ser regenerada. Intercedei também por nossa saúde mental e emocional, trazendo paz àqueles que vivem atormentados pela ansiedade, esperança aos que se afundam na depressão, libertação aos que estão presos em vícios destrutivos e cura profunda às feridas emocionais que muitos carregam desde a infância. Acompanhai nossos passos, assim como acompanhastes Tobias. Protegei-nos dos perigos visíveis e invisíveis que espreitam nosso caminho, e levai-nos em segurança ao destino que Deus preparou para nós. Ó três poderosos arcanjos, queremos consagrar especialmente a vós, nossas crianças, os pequeninos que Deus confiou aos nossos cuidados. Sabemos que eles são alvos preferenciais do inimigo, que busca corromper sua inocência desde a mais tenra idade, através de conteúdos inadequados na internet, através de ideologias perversas infiltradas no sistema educacional
através de amizades tóxicas que os influenciam negativamente e através de uma cultura que constantemente os bombardeia com mensagens que destroem os valores cristãos que tentamos inculcar em seus corações. São Miguel, defendei nossas crianças de todo o mal espiritual, guardai suas almas puras do contato com o ocultismo que se disfarça em desenhos animados, jogos eletrônicos e entretenimento aparentemente inofensivo. São Gabriel, inspirai em nossos filhos o amor pela verdade, a capacidade de discernir o certo do errado mesmo quando toda a sociedade lhes diz o contrário, e o desejo ardente de conhecer e seguir a vontade de Deus para suas vidas desde a juventude. São Rafael, protegei a saúde física e mental de nossos pequeninos, livrai-os de acidentes, doenças graves, distúrbios de desenvolvimento e de toda influência maligna que possa marcar negativamente sua psique em formação. Que eles cresçam sob vossa proteção, como Jesus cresceu em Nazaré, aumentando em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Santos arcanjos, voltamo-nos a vós também com nossas súplicas relativas à área financeira e material de nossas vidas, pois sabemos que Deus se preocupa com todas as dimensões de nossa existência, incluindo nosso sustento cotidiano. Quantas famílias aqui presentes espiritualmente nesta oração lutam com dificuldades financeiras que parecem insuperáveis. Há dívidas acumuladas que nos sufocam como um peso esmagador. Há contas que vencem e não temos como pagar. Há necessidades básicas de alimentação, vestuário e moradia que às vezes mal conseguimos suprir. Há sonhos legítimos que precisamos adiar indefinidamente por falta de recursos. E há uma sensação constante de escassez que nos angustia dia e noite. Reconhecemos que frequentemente há bloqueios espirituais sobre nossas finanças, maldições de pobreza que foram lançadas sobre nossa família por gerações, espíritos de escassez e falta que precisam ser expulsos em nome de Jesus. São Miguel, com vossa espada poderosa, cortai toda a corrente espiritual que amarra nossas finanças, quebrai todo o jugo de pobreza hereditária, destruí todo o bloqueio invisível que impede o fluxo da prosperidade divina em nossas vidas. Expulsai os demônios da miséria, do desperdício, dos gastos compulsivos, dos prejuízos inexplicáveis e de todo espírito que devora nossas bênçãos financeiras. São Gabriel, revelai-nos as oportunidades que Deus preparou para nossa prosperidade. Inspirai-nos ideias criativas para a geração de renda. Guiai-nos a conexões profissionais que podem abrir portas que nenhum homem pode fechar. São Rafael, curai nossa mentalidade de escassez, transformai nossa forma de pensar sobre dinheiro, ensinai-nos a administrar sabiamente os recursos que temos e abrir caminhos novos para que a provisão divina flua abundantemente em direção a nossas casas. Pedimos também, caríssimos arcanjos, que intercedais pela restauração e fortalecimento dos vínculos de amor em nossas famílias. Sabemos que o inimigo ataca, especialmente os relacionamentos, semeando desconfiança entre cônjuges, provocando rebeliões de filhos contra pais, criando divisões entre irmãos, afastando familiares que deveriam estar unidos. Quantos casamentos hoje balançam à beira da ruptura, minados por infidelidades, incompreensões, falhas na comunicação, feridas não curadas e ataques espirituais sistemáticos. Quantos pais se sentem impotentes diante da rebeldia de filhos adolescentes que se afastaram dos valores familiares? Quantas famílias estão fragmentadas, com membros que mal se falam, guardando rancores antigos e recusando-se ao perdão? Para todas estas situações dolorosas, suplicamos vossa intervenção celestial. Restaurai o amor onde a indiferença se instalou.
Reconstruí a confiança onde a traição deixou feridas profundas. Reacendei a chama da paixão em casamentos que esfriaram. Reaproximai pais e filhos que se distanciaram. E promovei reconciliações verdadeiras onde o orgulho tem impedido o perdão. Que vossa luz ilumine nossos relacionamentos familiares, curando o que está doente, fortalecendo o que está frágil e ressuscitando o que parecia morto. Amém. Continuamos nossa súplica a vós, gloriosíssimos mensageiros do Altíssimo, mas agora queremos abrir completamente nossos corações e expor diante de vossa compaixão celestial as dores profundas que carregamos silenciosamente. As feridas que sangram em nosso interior, as lágrimas que derramamos na solidão da noite, quando ninguém nos vê. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, precisamos de vossa ajuda porque estamos cansados, desgastados pela luta constante, exaustos de tentar manter nossa família unida quando tantas forças parecem conspirar para nos destruir. Há momentos em que a fé vacila, em que a esperança parece uma palavra vazia, em que as orações parecem não alcançar os céus e em que nos sentimos completamente sozinhos, enfrentando problemas que nos esmagam sob seu peso terrível. Quantas noites perdemos o sono, revolvendo na mente preocupações que nos consomem, tentando encontrar soluções para problemas que parecem não ter saída, angustiados com o futuro incerto que se apresenta diante de nós. A dor de ver um filho se desviando do caminho do bem, a agonia de um casamento que se deteriora dia após dia, apesar de todos os esforços para salvá-lo, o desespero diante de uma conta de hospital que não temos condições de pagar, a humilhação de precisar pedir emprestado para comprar alimentos básicos, o terror que sentimos quando recebemos um diagnóstico médico devastador, a solidão profunda de quem se sente incompreendido até pelos mais íntimos. Todas estas dores clamam por vossa intercessão misericordiosa. Há famílias aqui representadas que vivem sob o peso esmagador de dívidas que crescem como uma bola de neve imparável. São Miguel Arcanjo, conheceis cada conta vencida que nos envergonha, cada cobrança que nos ameaça, cada letra de câmbio que não conseguimos honrar, há pais que choram escondidos porque não podem proporcionar a seus filhos nem o básico que outras crianças têm. Há mães que fazem malabarismos impossíveis para esticar o pouco dinheiro que entra em casa. Há trabalhadores honestos que se sentem humilhados porque seu suor e esforço parecem nunca ser suficientes para tirar a família da situação precária em que se encontra. Existe uma opressão espiritual sobre as finanças de muitas destas famílias que é quase palpável. É como se houvesse um buraco por onde escoa todo o recurso que chega, como se forças invisíveis devorassem as bênçãos antes mesmo que possamos usufruir delas. Clamamos a vós para que quebreis esta maldição terrível, para que corteis com vossa espada flamejante toda a cadeia espiritual que amarra nossas finanças ao fundo do poço. Sabemos que há em muitas famílias heranças espirituais negativas transmitidas por gerações. Ancestrais que praticaram ocultismo, que fizeram pactos com entidades malignas buscando riqueza fácil, que enriqueceram através de meios ilícitos ou que amaldiçoaram a própria descendência com suas escolhas pecaminosas. Estas sementes plantadas no passado continuam produzindo frutos amargos de pobreza e escassez em nossa geração. E necessitamos urgentemente que este ciclo seja quebrado definitivamente. São Gabriel Arcanjo, há famílias aqui que vivem na mais profunda confusão, sem saber que rumo tomar, incapazes de discernir a vontade de Deus em meio a tantas vozes contraditórias. Há decisões cruciais que precisam ser tomadas e que podem determinar completamente o futuro de toda a família, mas o medo de errar nos paralisa. Deve-se aceitar aquela oferta de emprego que exige mudança para outra cidade, separando a família de suas raízes?
Deve-se investir os poucos recursos disponíveis naquele negócio que promete retorno, mas envolve riscos. Deve-se confrontar aquele filho sobre comportamentos preocupantes, ou é melhor dar-lhe espaço para que encontre seu próprio caminho? Deve-se buscar aquele tratamento médico alternativo quando o convencional não funcionou, mesmo sem garantias de resultado. Centenas de decisões, grandes e pequenas, que enfrentamos constantemente, e o terror de escolher errado e prejudicar ainda mais aqueles que amamos. Esta angústia da indecisão, esta paralisia diante das encruzilhadas da vida, consome nossas energias e nos deixa mentalmente exaustos. Suplicamos vossa intercessão para que o Espírito Santo nos conceda o dom do discernimento, para que possamos ouvir claramente a voz de Deus nos orientando e para que tenhamos coragem de seguir o caminho correto, mesmo quando ele parece difícil ou impopular. São Rafael Arcanjo, médico celestial, existem dores físicas e emocionais nesta assembleia espiritual que são indescritíveis em sua intensidade. Há quem conviva com dor crônica que nunca cessa, transformando cada dia numa batalha para realizar até as tarefas mais simples. Há pacientes de câncer que enfrentam tratamentos brutais que destroem o corpo na esperança de salvá-lo, vivendo entre a esperança de cura e o terror da recidiva. Há crianças com doenças raras para as quais a medicina moderna ainda não encontrou solução, e seus pais vivem o martírio de ver seus pequeninos sofrerem sem poder aliviar completamente sua dor. Há idosos cujos corpos se desintegram gradualmente, perdendo funções uma após outra, dependendo cada vez mais de outros para necessidades básicas, sentindo a dignidade escorrer entre os dedos, enquanto se tornam fardos para aqueles que amam. Há também as doenças invisíveis que a sociedade não reconhece, mas que são igualmente devastadoras. A depressão profunda que transforma cada manhã numa montanha impossível de escalar. A ansiedade paralisante que nos rouba toda a paz e transforma o futuro numa ameaça constante. O transtorno de pânico que nos aprisiona dentro de casa, com medo de que o próximo ataque aconteça em público. Clamamos por vossa cura, São Rafael, não apenas pela cura física, mas pela restauração completa, corpo, alma e espírito. Há famílias aqui destruídas por vícios que são como monstros insaciáveis, devorando tudo e todos ao redor. O alcoolismo que transforma uma pessoa boa num estranho violento e irresponsável. A dependência de drogas que leva jovens promissores à destruição completa de suas vidas. O vício em jogos de azar que consome todo o dinheiro da família, deixando esposa e filhos na miséria enquanto alimenta uma compulsão incontrolável. O vício em pornografia que destrói a intimidade do casal e perverte a sexualidade saudável. Estes demônios dos vícios não escravizam apenas o adicto, mas torturam toda a família que assiste impotente à autodestruição de alguém amado. Quantas lágrimas foram derramadas por mães cujos filhos se perderam nas drogas? Quantas esposas vivem o inferno de conviver com um alcoólatra que alterna entre promessas vazias de mudança e recaídas devastadoras? Quantos filhos foram traumatizados ao testemunhar o comportamento errático e muitas vezes violento de pais dominados por seus vícios? São Miguel, reconhecemos que por trás de cada vício há demônios específicos que precisam ser expulsos, cadeias espirituais que precisam ser quebradas. Não basta apenas força de vontade humana, é necessária intervenção sobrenatural, libertação espiritual genuína, quebra de maldições hereditárias. Vinde em nosso auxílio, poderoso arcanjo guerreiro, e libertai nossos entes queridos de todas estas prisões demoníacas. Santos arcanjos, queremos também expor diante de vós a dor dos relacionamentos, familiares destroçados, pois este talvez seja o sofrimento mais intenso que uma pessoa pode experimentar.
Há casamentos que eram promessa de felicidade eterna e que se transformaram em campos de batalha, onde dois que se amaram agora se ferem mutuamente com palavras e ações cruéis. A traição conjugal é uma ferida que sangra constantemente. O cônjuge traído revive repetidamente a dor da descoberta. A confiança quebrada parece impossível de reconstruir. E mesmo quando há perdão genuíno, as cicatrizes permanecem sensíveis por anos. Há casos onde a infidelidade não foi apenas um episódio isolado, mas um padrão repetido, demonstrando desrespeito completo pelos votos matrimoniais e pela dignidade do cônjuge fiel. Como pode um casamento sobreviver a tal devastação? Ainda assim, há aqui pessoas que amam seus cônjuges infiéis e desejam desesperadamente salvar o casamento, mas não sabem como reconstruir sobre ruínas tão completas. Há também os casos onde não houve infidelidade aberta, mas o casamento morreu lentamente através da indiferença, da falta de comunicação, do distanciamento emocional progressivo, até que dois que compartilham cama e teto são completos estranhos um para o outro, vivendo vidas paralelas sem conexão real. A dor dos pais cujos filhos se rebelaram e se afastaram é igualmente lancinante. Pais que criaram seus filhos com amor, que fizeram todos os sacrifícios imagináveis para dar-lhes o melhor, que os educaram nos caminhos do Senhor e que agora assistem, impotentes enquanto esses filhos escolhem caminhos destrutivos, rejeitam todos os valores que lhes foram ensinados. Envolvem-se com pessoas e situações perigosas e ainda acusam os pais de serem os culpados por todos os seus problemas. A ingratidão, a rebeldia, o desrespeito sistemático partem o coração de pais que não compreendem onde erraram, que se questionam constantemente se falharam de alguma forma crucial na educação destes filhos. Há situações extremas, onde filhos se afastaram completamente da família, cortaram todo o contato, e os pais vivem sem saber se seus filhos estão vivos ou mortos, bem ou mal, precisando deles ou não. Esta angústia de pais separados de filhos é como uma morte em vida, uma ferida que nunca cicatriza completamente. Suplicamos, santos arcanjos, que intercedais pela restauração destas relações quebradas, que toqueis o coração destes filhos rebeldes, que os convençais a retornar ao lar antes que seja tarde demais, e que cureis as feridas tanto nos pais quanto nos filhos, para que reconciliações verdadeiras possam acontecer. Amém. Agora, santos arcanjos, sentindo-nos amparados pela certeza de vossa intercessão diante do trono de Deus, atrevemo-nos a elevar nossas vozes com ousadia santa, invocando a presença manifesta do Deus Todo-Poderoso sobre nossas famílias. Pai Celeste, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito, e pela poderosa intercessão de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, clamamos que os céus se rasguem sobre nossos lares neste momento e que tua glória desça como fogo consumidor sobre cada família aqui representada. Já choramos nossas dores, já confessamos nossas fraquezas, já reconhecemos nossa total dependência de vossa misericórdia. Agora, chegou o momento de decretar em fé as promessas que tu registraste em tua palavra e que são sim e amém em Cristo Jesus. Cremos, Senhor, ainda que nossas circunstâncias atuais contradigam nossa fé. Esperamos contra toda esperança natural, porque nossa confiança não está nos recursos humanos limitados, mas no teu poder ilimitado. Amamos-te não apenas pelos benefícios que receberemos, mas porque tu és digno de todo amor, honra e glória, independentemente do que aconteça em nossas vidas. Contudo, ousamos crer que este é o momento de transformação, que esta oração marca um antes e um depois na história de nossas famílias, que daqui em diante tudo será diferente, porque intercederam por nós os mais poderosos príncipes de vossa corte celestial. São Miguel Arcanjo,
Declaramos profeticamente, pela autoridade que nos foi delegada como filhos de Deus, redimidos pelo sangue do Cordeiro, que toda fortaleza de trevas construída contra nossas famílias está sendo demolida neste exato momento. Em nome de Jesus Cristo, decretamos a expulsão imediata de todo demônio, de toda entidade maligna, de todo espírito imundo que tenha estabelecido residência ilegal em nosso lar ou que exerça qualquer influência sobre qualquer membro de nossa família. Ordenamos com a autoridade que nos foi concedida como sacerdócio real e nação santa, que se desfaçam agora todas as obras de feitiçaria, bruxaria, magia negra, macumba, quimbanda, vodú e qualquer outro tipo de trabalho espiritual maligno que tenha sido direcionado contra nós. Decretamos que todo feitiço lançado é anulado, toda maldição proferida é revertida, todo trabalho enterrado é desenterrado e destruído, todo pacto demoníaco é rompido e toda porta aberta para o maligno está sendo fechada e selada com o sangue precioso de Jesus. São Miguel, com vossa espada de fogo, cortai agora todas as correntes espirituais, quebrai todos os jugos, destruí todos os altares satânicos levantados contra nossa família e pisai sobre toda serpente e escorpião que tenha sido enviado para nos picar. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada, porque esta é a herança dos servos do Senhor. São Gabriel, arcanjo, decretamos que a mesma clareza sobrenatural que trouxeste a Maria quando lhe anunciaste o plano divino, desça agora sobre nossas mentes e corações. Declaramos que o espírito de confusão, dúvida e incredulidade está sendo expulso neste momento, e que o Espírito Santo está assumindo o controle completo de nossos pensamentos, emoções e vontade. Decretamos que saberemos exatamente qual decisão tomar em cada situação que enfrentamos, que discerniremos claramente entre a voz de Deus e as vozes enganosas do mundo, da carne e do diabo, e que teremos coragem sobrenatural para obedecer à direção divina, mesmo quando ela contradiz nossa lógica humana. Declaramos que oportunidades divinas estão sendo abertas para nossas famílias neste momento. Portas que nenhum homem pode fechar, conexões que vêm do céu, ideias criativas que produzirão riqueza, encontros providenciais que mudarão completamente nossa trajetória. Profetizamos que membros de nossas famílias estão prestes a receber propostas profissionais extraordinárias, convites inesperados, reconhecimento público por seus talentos e competências, e que os dons que Deus depositou neles começarão a florescer de maneiras que surpreenderão a todos. Declaramos que o propósito divino para cada vida será revelado claramente e que cada pessoa encontrará seu lugar específico no reino de Deus, desenvolvendo seu potencial máximo para a glória do Criador. São Rafael Arcanjo, em nome de Jesus Cristo, o grande médico, decretamos cura completa sobre todos os enfermos em nossas famílias. Ordenamos que cada célula cancerígena seja destruída neste momento, que tumores malignos sejam dissolvidos pelo poder de Deus, que órgãos que falharam retomem seu funcionamento normal, que ossos desalinhados voltem à posição correta, que tecidos danificados sejam regenerados, que sistemas imunológicos debilitados sejam fortalecidos sobrenaturalmente. Declaramos que visões turvas estão sendo clarificadas, audições prejudicadas estão sendo restauradas, mobilidades limitadas estão sendo devolvidas, dores crônicas estão sendo eliminadas e vitalidade juvenil está sendo renovada em corpos envelhecidos. Profetizamos que quando estas pessoas fizerem novos exames médicos, os médicos ficarão perplexos ao não encontrar mais nenhum vestígio das doenças que antes eram evidentes. E a única explicação possível será: isto é obra de Deus. Mas não apenas os corpos físicos serão curados.
Declaramos cura profunda também para as emoções feridas, para as mentes atormentadas, para os espíritos oprimidos. Ordenamos que todo o trauma do passado seja completamente curado, que memórias dolorosas percam seu poder de nos ferir, que depressões sejam substituídas por alegria sobrenatural, que ansiedades cedam lugar à paz que excede todo o entendimento, e que pessoas que viviam aprisionadas em suas próprias mentes experimentem libertação gloriosa. Declaramos quebra total de toda maldição financeira hereditária sobre nossas famílias. Em nome de Jesus, rompemos toda palavra negativa que foi proferida sobre nossa linhagem familiar no que diz respeito a dinheiro, prosperidade e sucesso. Se houve ancestrais que amaldiçoaram sua própria descendência, dizendo coisas como: esta família nunca sairá da pobreza, somos azarados com dinheiro, nascemos para sofrer financeiramente, decretamos que estas palavras são anuladas, canceladas, revogadas completamente pelo poder do sangue de Cristo. Ordenamos que toda entidade demoníaca designada para devorar nossas finanças seja expulsa agora, em nome de Jesus. Demônios da pobreza, espíritos de escassez, entidades que causam prejuízos inexplicáveis, principados que bloqueiam portas de oportunidades, todos estão sendo expulsos e nunca mais poderão retornar. Declaramos que os céus sobre nossas cabeças, que estavam fechados financeiramente, estão sendo abertos neste momento e que a chuva de prosperidade divina começará a cair sobre nossas vidas. Profetizamos multiplicação sobrenatural, semeadura que produzirá 100, 60 e 30 vezes mais, investimentos que renderão retornos extraordinários, salários que aumentarão significativamente, negócios que prosperarão além de toda expectativa, heranças inesperadas que chegarão, restituições de prejuízos antigos, favores inexplicáveis de pessoas influentes. Santos arcanjos, decretamos restauração completa dos relacionamentos familiares que foram danificados ou destruídos. Em nome de Jesus, o grande reconciliador que nos reconciliou com o Pai, declaramos que reconciliações poderosas estão prestes a acontecer em nossas famílias. Casamentos à beira da separação serão salvos e sairão desta crise mais fortes do que nunca antes. Cônjuges que já não sentiam mais nada um pelo outro experimentarão o reacender da chama do amor. Redescobrir-se-ão mutuamente, voltarão a apreciar as qualidades que os atraíram no início e construirão uma nova fase de seu relacionamento sobre fundamentos mais sólidos. Filhos rebeldes que se afastaram de seus pais receberão um toque divino em seus corações que os fará reconhecer o valor inestimável da família, sentir saudade do lar, desejar ardentemente a reconciliação e retornar humildemente pedindo perdão. Pais que se distanciaram emocionalmente de seus filhos terão seus corações amolecidos, aprenderão a expressar afeto de maneiras que seus filhos possam receber e recuperarão a autoridade moral perdida. Irmãos que brigaram e não se falam há anos serão movidos a dar o primeiro passo em direção à paz. Orgulhos serão quebrados, perdões genuínos serão concedidos e recebidos, e laços fraternos serão reconstruídos com solidez ainda maior que no passado. Declaramos que nossas famílias se tornarão modelos de unidade, amor e harmonia que serão testemunho poderoso do poder transformador de Deus para todos que nos conhecem. Profetizamos proteção angelical permanente sobre nossas famílias. Declaramos que os 3 santos arcanjos, junto com legiões de anjos sob seu comando, estabelecem neste momento acampamento ao redor de nossas casas e jamais nos deixarão desamparados.
Onde quer que vamos, anjos nos acompanham, no caminho para o trabalho, na escola de nossos filhos, nos hospitais onde fazemos tratamentos, nos tribunais onde enfrentamos processos legais, nos ambientes de trabalho onde lidamos com pessoas difíceis. Declaramos proteção divina contra acidentes de trânsito, contra assaltos e violência urbana, contra acidentes domésticos, contra emergências médicas, contra desastres naturais e contra qualquer outro tipo de perigo físico. Ordenamos que nenhum mal nos atingirá e praga alguma chegará perto de nossa tenda. Porque o Senhor ordenou aos seus anjos que nos guardem em todos os nossos caminhos, e eles nos sustentarão em suas mãos, para que nosso pé não tropece em pedra alguma. Selamos esta oração poderosa com a certeza absoluta de que fomos ouvidos, que os céus se moveram a nosso favor e que a transformação já começou. Amém e amém. Aproximamo-nos agora, amados irmãos. Irmãs, do momento final desta poderosa súplica aos santos arcanjos, mas o fazemos não com tristeza de quem encerra algo precioso, mas com júbilo antecipado de quem sabe que o melhor está por vir. Esta oração não é um fim em si mesma, mas o início de uma nova era na história de nossas famílias. Cremos firmemente, com a certeza que vem do Espírito Santo, que enquanto orávamos, enquanto clamávamos, enquanto decretávamos as promessas divinas, os céus estiveram atentos a cada palavra e que resposta já está a caminho. Não sabemos exatamente quando ou como se manifestará, pois os caminhos de Deus são mais altos que nossos caminhos e seus pensamentos mais elevados que nossos pensamentos. Mas temos absoluta convicção de que algo extraordinário foi ativado no mundo espiritual através desta intercessão poderosa dos 3 santos arcanjos. Portanto, não deixemos que a fé que ardeu intensamente durante esta oração se esfrie quando voltarmos às atividades cotidianas e enfrentarmos novamente os problemas que parecerão inicialmente inalterados. A fé verdadeira não é sentimento passageiro, mas convicção inabalável que persevera vendo o invisível, crendo no impossível, esperando contra toda a esperança aparente. São Miguel Arcanjo, enquanto nos preparamos para retornar ao mundo natural, renovamos solenemente nossa consagração a vós e nossa confiança em vossa poderosa intercessão. Prometemos viver doravante de maneira que honre esta proteção celestial que tão generosamente nos concedeis. Afastaremos de nossas casas tudo que possa desagradar a Deus e atrair influências malignas. Cultivaremos ambiente de oração e santidade em nosso lar. Educaremos nossos filhos nos caminhos do Senhor, sem nos deixar intimidar pela cultura secular hostil que nos cerca. Prometemos também ser vigilantes, reconhecendo que o diabo, embora derrotado, ainda anda ao redor como leão rugindo, buscando alguém para devorar, e que não podemos baixar a guarda espiritual. Manteremos vida de oração consistente, participaremos regularmente dos sacramentos, especialmente da Eucaristia e da confissão. Estudaremos a palavra de Deus diligentemente e ensinaremos nossa família a fazer o mesmo. Colocaremos em lugar de destaque em nossa casa imagens ou estátuas vossas e dos outros arcanjos, como lembrança constante da proteção celestial sob a qual vivemos, e as apresentaremos especialmente a nossos filhos para que desde pequenos aprendam a recorrer à intercessão dos santos anjos. Quando enfrentarmos tentações, quando o inimigo nos atacar, quando circunstâncias difíceis nos cercarem, nossa primeira reação será invocar vosso nome poderosíssimo e lembrar que não lutamos sozinhos, mas temos ao nosso lado o comandante dos exércitos celestiais, São Gabriel Arcanjo. Comprometemo-nos a estar mais atentos à voz de Deus, falando a nossos corações através de vossa inspiração celestial. Reconhecemos que muitas vezes no passado
Perdemos direções divinas importantes porque estávamos demasiadamente ocupados, distraídos ou obstinados em nossos próprios planos para ouvir os sussurros do Espírito Santo. Prometemos cultivar maior sensibilidade espiritual através de momentos regulares de silêncio contemplativo, onde aquietamos todas as vozes externas e internas para simplesmente estar na presença de Deus e permitir que Ele fale. Prometemos também maior obediência quando recebermos direção clara, mesmo que ela contrarie nossa lógica ou convenha aos nossos planos. Quantas bênçãos perdemos no passado por desobediência ou demora em obedecer? Quantas portas se fecharam porque hesitamos quando deveríamos ter agido prontamente? Não cometeremos mais estes erros. Quando discernirmos que é Deus falando, obedeceremos imediatamente, confiando que Ele sabe melhor que nós o que precisamos e para onde devemos ir. Ensinaremos também nossos filhos desde cedo a reconhecer e obedecer à voz de Deus, para que não percam tempo precioso da vida vagando em caminhos errados, mas encontrem rapidamente seu propósito divino e o cumpram com excelência. Pedimos que sejais para nós não apenas mensageiro ocasional, mas guia constante, orientando cada decisão, cada escolha, cada direção que precisamos tomar. São Rafael Arcanjo, prometemos cuidar melhor de nossos corpos, que são templos do Espírito Santo, colaborando com vossa obra de cura e não sabotando-a através de hábitos destrutivos. Comeremos mais sabiamente, descansaremos adequadamente, exercitaremos nossos corpos regularmente e evitaremos substâncias e comportamentos que prejudicam nossa saúde física e mental. Reconhecemos que muitas das doenças que nos afligem são consequências diretas de nossos próprios maus hábitos e que não podemos esperar milagres de cura se continuamos agindo de maneiras que destroem a saúde que Deus nos deu. Também prometemos buscar ajuda profissional quando necessário, entendendo que médicos, terapeutas e outros profissionais de saúde são instrumentos que Deus usa para nos curar e que não há contradição entre confiar na cura divina e utilizar os recursos médicos disponíveis. Pelo contrário, um complementa o outro. Pedimos que nos acompanheis como acompanhastes Tobias, não apenas curando nossas doenças quando surgirem, mas também prevenindo muitas delas através de vossa proteção e guiando-nos a fazer escolhas saudáveis que preservem por mais tempo o vigor físico e mental. Que possamos chegar à idade avançada, mantendo qualidade de vida que nos permita continuar sendo bênção para nossa família e não fardo, cumprindo nosso propósito divino até o último dia de vida. Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ao concluirmos esta oração apresentada através da intercessão dos três gloriosos arcanjos, derramamos diante de vós nossa gratidão mais profunda. Obrigado por nos amardes quando éramos ainda pecadores. Obrigado por nos redimirdes através do sacrifício de Cristo na cruz. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós e nos capacita para toda boa obra. Obrigado por não nos deixardes órfãos, mas por nos cercardes com multidões de anjos que nos protegem, orientam e curam. Obrigado pelas bênçãos que já recebemos e nem sempre reconhecemos ou agradecemos adequadamente. Obrigado especialmente pelas respostas a esta oração que ainda não se manifestaram visivelmente, mas que cremos pela fé já estarem decretadas nos céus e descendo em direção a nós. Obrigado porque Tu és Deus fiel, que jamais falha, que nunca quebra suas promessas, que não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se Tu disseste que faríamos maiores obras que Jesus, porque Ele foi para o Pai, cremos. Se Tu disseste que nada nos seria impossível se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, cremos. Se Tu disseste que a oração do justo pode muito em seus efeitos, cremos.
E crendo, já começamos a te louvar pela vitória, mesmo antes de vê-la manifestada, porque vitória não é o que acontecerá, mas o que já aconteceu na cruz do Calvário. Consagramos agora solenemente cada membro de nossas famílias à proteção perpétua dos santos arcanjos. Consagramos nossos cônjuges, pedindo que São Miguel os defenda de toda tentação de infidelidade, que São Gabriel os ilumine em todas as decisões que afetam o bem-estar familiar e que São Rafael preserve sua saúde física, emocional e espiritual. Consagramos nossos filhos, suplicando que São Miguel os proteja de todas as influências malignas desta geração perversa, que São Gabriel os oriente para descobrir e cumprir seu propósito divino, e que São Rafael os cure de toda doença, trauma ou ferida que possa ter marcado suas vidas. Consagramos nossos pais idosos, rogando que São Miguel os defenda em sua vulnerabilidade, que São Gabriel os console e prepare para a passagem desta vida para a eternidade, e que São Rafael lhes dê qualidade de vida em seus últimos anos. Consagramos nossos lares físicos, pedindo que sejam santuários onde a presença de Deus habite intensamente e onde anjos montem guarda permanente contra toda invasão maligna. Consagramos nossas finanças, entregando-as à administração divina, com a certeza de que Deus proverá tudo o que necessitamos conforme suas riquezas em glória. Consagramos nossos sonhos e projetos, submetendo-os à vontade soberana de Deus e pedindo que apenas aqueles que estiverem alinhados com seu propósito se concretizem. Estabelecemos também neste momento um compromisso de gratidão e testemunho. Prometemos que quando as bênçãos começarem a se manifestar em nossas vidas, e cremos que começarão, não as manteremos em segredo por falsa humildade ou medo do que outros pensarão, mas testemunharemos publicamente a bondade de Deus e o poder da intercessão dos santos anjos. Contaremos a todos que quiserem ouvir como nossos casamentos foram restaurados, como nossos filhos retornaram ao bom caminho, como fomos curados de doenças consideradas incuráveis, como nossas finanças foram transformadas de escassez em abundância, como portas que estavam fechadas se abriram sobrenaturalmente. Daremos glória exclusivamente a Deus por tudo isso, mas mencionaremos também a poderosa intercessão dos santos arcanjos para que outros aprendam a recorrer a estes auxiliares celestiais que Deus colocou à nossa disposição. Nossos testemunhos fortalecerão a fé de outros que estão passando pelas mesmas tribulações que vivemos. E assim, o reino de Deus se expandirá à medida que mais pessoas descobrem que não estão sozinhas em suas lutas. Concluímos esta oração com coração transbordante de esperança, fé e amor. Não mais nos vemos como vítimas indefesas das circunstâncias ou do destino, mas como filhos do Rei dos Reis, herdeiros das promessas divinas, protegidos pelas hostes angelicais e destinados à vitória em todas as áreas de nossas vidas. As batalhas que ainda enfrentaremos não nos atemorizarão, porque sabemos que quem está conosco é maior que todos que estão contra nós. Os obstáculos que surgirem em nosso caminho não nos farão desistir, porque confiamos que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. As demoras na concretização de nossas petições não abalarão nossa fé, porque entendemos que os tempos de Deus são perfeitos e que Ele jamais chega atrasado. Vivemos a partir deste momento, não mais pela vista, mas pela fé. Não mais pelas circunstâncias, mas pelas promessas, não mais pelos sentimentos, mas pelas verdades eternas da palavra de Deus. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, gloriosíssimos arcanjos, príncipes da corte celestial, amigos fiéis da humanidade redimida, aceitai esta oração como incenso suave que sobe até o trono do Altíssimo.
Apresentai nossas petições ao Rei Eterno, com vossa recomendação poderosa. Convencei o coração misericordioso de Deus a olhar com compaixão para nossas necessidades e a responder abundantemente conforme suas riquezas em glória. E quando as respostas vierem, pois virão, lembrai-nos de retornar em ação de graças, assim como apenas um dos 10 leprosos curados retornou a Jesus para agradecer. Que nunca sejamos ingratos, mas sempre reconheçamos a fonte de nossas bênçãos e proclamemos com alegria: foi o Senhor quem fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. A vós, Santíssima Trindade, seja toda glória, honra, louvor e adoração, agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Que São Miguel Arcanjo, São Gabriel Arcanjo e São Rafael Arcanjo intercedam por nossas famílias e derramem sobre nós luz, prosperidade e bênção abundante. Assim seja. Santos arcanjos do Altíssimo, retornamos novamente à vossa presença celestial, porque nossos corações ainda transbordam de súplicas, nossas almas ainda clamam por intervenção divina e reconhecemos que há áreas profundas de nossas vidas familiares que necessitam urgentemente de vossa poderosa intercessão. Não nos cansamos de clamar, não desistimos de suplicar, não cessamos de interceder, porque sabemos que a oração perseverante do justo pode muito em seus efeitos, e que Deus se agrada quando seus filhos retornam repetidamente diante de seu trono com petições sinceras. Há dimensões de nossas necessidades que ainda não exploramos completamente. Há feridas ocultas que precisam ser expostas à luz para receberem cura. Há correntes invisíveis que ainda nos prendem e precisam ser quebradas definitivamente. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, acolhei com paciência celestial esta continuação de nossa súplica, pois vem de corações desesperados que não encontram em nenhum outro lugar o auxílio que necessitam tão urgentemente. Vós que estáis constantemente na presença de Deus, contemplando sua face gloriosa, fazei-vos nossos advogados junto ao Pai Eterno, apresentando nossas causas com eloquência angelical que toque o coração misericordioso daquele que jamais despreza o coração contrito e humilhado. São Miguel Arcanjo, precisamos falar especificamente sobre as batalhas espirituais que enfrentamos relacionadas ao legado familiar e às maldições geracionais que têm perseguido nossa linhagem. Há padrões destrutivos que se repetem geração após geração em nossa árvore genealógica. E reconhecemos que não são meras coincidências, mas consequências de maldições espirituais estabelecidas no passado distante através dos pecados, pactos e escolhas erradas de nossos ancestrais. Vemos os mesmos vícios reaparecendo em diferentes gerações. O alcoolismo que destruiu o avô ressurge no neto, a infidelidade que marcou os pais se repete nos filhos. A violência doméstica atravessa décadas, afligindo múltiplas gerações. Observamos as mesmas doenças atacando membros da família em todas as gerações, cânceres específicos, problemas cardíacos, diabetes, doenças mentais que parecem ser heranças inevitáveis transmitidas através do sangue. Constatamos os mesmos fracassos financeiros repetindo-se sistematicamente, negócios que sempre dão errado, investimentos que invariavelmente resultam em prejuízo, uma incapacidade crônica de prosperar economicamente que parece uma sentença inescapável sobre toda a família. Mas hoje, declaramos em alta voz: chega, esta geração será a última a sofrer sob estas maldições. Estas correntes serão quebradas definitivamente agora, e nossos filhos e netos herdarão bênção e não maldição. Poderoso arcanjo guerreiro, com vossa espada flamejante, cortai completamente todo vínculo espiritual negativo entre nossa geração e as gerações passadas. Quebrai toda maldição pronunciada por ancestrais sobre sua própria descendência, seja conscientemente através de práticas ocultistas ou
inconscientemente, através de palavras negativas proferidas em momentos de raiva e desesperança. Destruir todo pacto demoníaco feito por algum antepassado, buscando poder, riqueza ou proteção através de meios ilícitos. Pactos estes que hipotecaram espiritualmente toda a descendência. Anulai completamente toda a consagração a entidades malignas que algum membro da família possa ter feito, seja participando de religiões que cultuam demônios disfarçados como deuses, seja através de rituais de magia negra, seja por iniciações em sociedades secretas que têm vinculações satânicas. Libertai-nos de toda a herança espiritual negativa recebida através da linha materna e da linha paterna. Quebrai as maldições que vieram através do sangue, destruí os votos que amarraram gerações, dissolvei os compromissos espirituais assumidos por pessoas que já morreram, mas cujas consequências ainda nos afligem. Declaramos em nome de Jesus Cristo que somos nova criação, que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, que não estamos mais debaixo de maldição, mas somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. São Gabriel Arcanjo, necessitamos urgentemente de vossa intercessão para receber revelação divina sobre o propósito específico de Deus para cada membro de nossa família. Vivemos numa era de confusão existencial, onde milhões de pessoas vagueiam pela vida sem entender por que nasceram, qual sua razão de existir, que missão específica Deus lhes confiou. Esta falta de propósito gera vazio interior profundo que muitos tentam preencher com prazeres temporários, posses materiais, realizações profissionais, mas nada satisfaz, porque o vazio espiritual só pode ser preenchido quando descobrimos e cumprimos nosso propósito divino. Quantos em nossas famílias estão desperdiçando seus talentos em ocupações que não correspondem ao que Deus planejou para eles? Quantos enterraram seus dons por medo, insegurança ou pressão familiar para seguir carreiras seguras que, na verdade, são prisões espirituais? Quantos jovens estão completamente perdidos, mudando constantemente de curso universitário, emprego ou objetivo porque não têm clareza sobre seu chamado? Suplicamos que tragais revelação clara do céu para cada pessoa em nossa família, sobre qual é seu propósito único e específico nesta vida. Mensageiro divino, revelai aos nossos filhos desde cedo quais talentos e dons Deus depositou neles para que não percam anos preciosos em tentativa e erro. Mostrai aos adultos que estão em meio de carreira se estão no caminho certo ou se Deus os está chamando para mudanças radicais. Dai aos idosos em nossa família a compreensão de que ainda tem propósito significativo a cumprir mesmo nesta fase da vida, que sua missão não terminou quando se aposentaram profissionalmente. Inspirai cada um a sonhar os sonhos de Deus para suas vidas, não os sonhos pequenos limitados pela lógica humana, mas os sonhos gigantes que requerem intervenção divina para se concretizarem. Libertai-nos de toda mentalidade de escassez que nos faz pensar pequeno, toda síndrome do impostor que nos faz duvidar de nossas capacidades, todo trauma de rejeição que nos paralisa com medo de fracasso. Enchei-nos de santa ousadia para perseguir os sonhos impossíveis que Deus colocou em nossos corações, com a certeza de que se Ele nos chamou para algo, Ele também nos capacitará e proverá todos os recursos necessários para cumprirmos nosso chamado com excelência. São Rafael Arcanjo, precisamos retornar ao tema da cura, mas agora focando especificamente nas feridas profundas da alma que muitos em nossas famílias carregam desde a infância. Há traumas tão antigos que a pessoa nem se lembra conscientemente dos eventos que os causaram, mas que continuam exercendo influência devastadora sobre sua personalidade, relacionamentos e qualidade de vida. Crianças que foram abusadas sexual,
física ou emocionalmente e que nunca receberam tratamento adequado, carregando até a idade adulta sequelas psicológicas graves que afetam sua capacidade de confiar, amar e se relacionar de forma saudável. Pessoas que cresceram em lares disfuncionais com pais alcoólatras, viciados, violentos ou mentalmente doentes e que desenvolveram padrões relacionais destrutivos que agora replicam em suas próprias famílias. Indivíduos que sofreram rejeição brutal na infância ou adolescência, bullying severo na escola, rejeição dos próprios pais que diziam não os querer, abandono de figuras importantes e que internalizaram crenças venenosas sobre seu valor e identidade. Todos estes traumas criaram feridas na alma que supuram constantemente, infectando todos os aspectos da vida da pessoa e impedindo-a de experimentar plenitude, paz e alegria. Médico celestial, curai estas feridas antigas que a medicina humana muitas vezes não consegue alcançar adequadamente. Descei às profundezas do inconsciente, onde memórias traumáticas estão enterradas, causando estragos silenciosos. E tocai estas áreas com vosso bálsamo curador, que vem do próprio Deus. Libertai pessoas em nossa família de sintomas como ataques de pânico inexplicáveis, que são, na verdade, respostas a traumas não processados, compulsões e vícios, que são tentativas desesperadas de automedicação para a dor emocional insuportável. Raivas explosivas desproporcionais, que são, na verdade, expressões de mágoas acumuladas por anos. Curai especialmente aqueles que desenvolveram transtornos dissociativos devido a traumas severos na infância. Aqueles cujas personalidades se fragmentaram como mecanismo de defesa psicológica. Aqueles que perderam partes de sua alma através de experiências horríveis. Restaurai a integridade psicológica e espiritual destas pessoas. Reunificai as partes fragmentadas de seu ser. Devolvei-lhes a capacidade de sentir emoções completas sem serem dominados por elas. Ensinai-lhes que é possível lembrar do passado sem reviver o trauma associado a ele. Santos arcanjos, queremos também interceder especificamente por aqueles membros de nossas famílias que estão presos em vícios e dependências químicas que destroem não apenas suas próprias vidas, mas causam sofrimento indescritível a todos que os amam. O vício é uma prisão cruel que escraviza progressivamente a pessoa até que ela perca completamente o controle sobre suas escolhas e ações. Começou talvez como experimentação curiosa, uso recreativo ocasional, mas gradualmente se transformou em necessidade física e psicológica da qual a pessoa não consegue se libertar mesmo quando reconhece que está destruindo sua vida. O alcoólatra que promete 1000 vezes parar, mas recai sempre, destruindo a confiança da família e a própria autoestima com cada fracasso. O usuário de drogas que rouba dos próprios pais para financiar seu vício, que mente compulsivamente, que se envolve com criminalidade, que perde toda a dignidade humana na busca desesperada pela próxima dose. O viciado em jogos de azar, que dilapida todo o patrimônio familiar, que se endivida de forma impagável, que coloca a família em risco, emprestando dinheiro de agiotas perigosos. O dependente de pornografia, que destrói sua sexualidade saudável, seu casamento, sua capacidade de relacionamento genuíno, aprisionado num ciclo vergonhoso de comportamento compulsivo, seguido de culpa profunda, seguido de nova recaída. São Miguel, reconhecemos que estes vícios não são apenas problemas psicológicos ou de força de vontade, mas têm raízes espirituais profundas. Há demônios específicos da dependência, do vício, da compulsão que mantém estas pessoas escravizadas. Expulsai estes espíritos imundos em nome de Jesus. Quebrai as correntes demoníacas, destruí os altares espirituais que foram edificados através de anos de prática viciosa.
Fechai toda a porta que foi aberta, permitindo que entidades malignas estabelecessem fortalezas na mente e vontade destas pessoas. Libertai-os não apenas do vício em si, mas também das raízes que alimentam o vício, as dores emocionais não curadas, os traumas reprimidos, as carências afetivas profundas, os sentimentos de inadequação e rejeição que eles tentam afogar através da substância ou comportamento viciante. São Rafael, curai os danos físicos que anos de abuso químico causaram nos corpos destes adictos. Fígados cirróticos, cérebros danificados, sistemas nervosos destruídos, sistemas imunológicos comprometidos. Restaurai o que os anos de locusta comeram. Devolvei vitalidade a corpos envelhecidos precocemente pelo vício. Revertei danos que os médicos consideram irreversíveis. São Gabriel, revelai a estas pessoas sua verdadeira identidade como filhos de Deus preciosos e amados. Destruí a falsa identidade de viciado ou alcoólatra, que se tornou sua definição primária. Inspirai-lhes fé para crer que libertação completa é possível, que podem viver livres, que não estão condenados a repetir os mesmos padrões eternamente. Finalmente, neste bloco Santos Arcanjos, trazemos diante de vós nossas preocupações relativas à proteção de nossas famílias num mundo cada vez mais perigoso e hostil aos valores cristãos. Vivemos em tempos onde a perseguição aos cristãos aumenta globalmente, onde nossa fé é ridicularizada na mídia e cultura popular, onde nossos filhos são doutrinados em escolas com ideologias que contradizem frontalmente o Evangelho, onde expressões públicas de fé cristã podem resultar em consequências profissionais sérias. Além disso, enfrentamos ameaças físicas reais, violência urbana crescente, terrorismo que pode atingir qualquer lugar a qualquer momento, desastres naturais que parecem se intensificar, pandemias que surgem periodicamente. Necessitamos de proteção especial sobre nossas famílias em todos estes aspectos. São Miguel, defendei-nos de perseguição religiosa, dai-nos sabedoria para sermos prudentes como serpentes e simples como pombas em ambientes hostis à nossa fé. Protegei-nos fisicamente de violência, acidentes e catástrofes, colocando anjos ao nosso redor como muralha impenetrável. São Gabriel, dai-nos discernimento para reconhecer situações perigosas antes que seja tarde. Inspirai-nos a tomar decisões que nos afastem de perigos potenciais. São Rafael, mantende-nos saudáveis e fortes para que possamos enfrentar qualquer adversidade que vier. Com vossa tríplice proteção, avançamos confiantes, sabendo que nenhum mal nos atingirá. Amém. Prosseguimos em oração fervorosa. Gloriosíssimos arcanjos, porque há ainda aspectos cruciais da vida familiar que exigem vossa intercessão. Celestial, áreas sensíveis onde a batalha espiritual se intensifica e onde precisamos desesperadamente de auxílio sobrenatural. Nossos corações permanecem abertos diante de vossa presença santificada. Nossas almas continuam sedentas por transformação genuína e nossas mentes se fixam com determinação inabalável na certeza de que Deus ouvirá nossos clamores através de vossa poderosa mediação. Não permitiremos que o cansaço físico ou a dúvida mental nos façam desistir desta súplica antes que tenhamos exposto completamente todas as nossas necessidades, pois sabemos que a oração persistente agrada ao coração de Deus e move montanhas que parecem inamovíveis. Santos arcanjos, inclinai vossos ouvidos celestiais para escutar as palavras que brotam do mais profundo de nosso ser, palavras carregadas de esperança, misturada com desespero, de fé misturada com temor, de confiança misturada com urgência. Apresentai ao Senhor estas petições como quem apresenta causas urgentes que não podem esperar, como quem defende clientes cuja vida depende do veredito favorável. São Miguel Arcanjo, queremos trazer à vossa atenção
uma área frequentemente negligenciada, mas absolutamente crucial: a batalha pela mente de cada membro de nossa família. A guerra espiritual mais intensa não ocorre necessariamente em manifestações dramáticas de possessão demoníaca, mas na sutil e constante batalha pelos pensamentos, crenças e convicções que moldam nossa percepção da realidade e determinam nossas escolhas. O inimigo sabe que, se controlar nossa mente, controlará toda a nossa vida. Por isso, investe massivamente em estratégias de manipulação mental através de propaganda subliminar, doutrinação ideológica disfarçada de educação, entretenimento que normaliza o pecado, redes sociais que viciam e distorcem nossa autoimagem. Nossas mentes estão sendo bombardeadas constantemente com mentiras sobre identidade, sexualidade, moralidade, propósito de vida, e estas mentiras, repetidas milhares de vezes, começam a soar como verdade. Quantos em nossas famílias já internalizaram conceitos completamente contrários à palavra de Deus, mas nem percebem porque foram sutilmente convencidos através de exposição repetida? Defendei, poderoso arcanjo, as mentes de nossos familiares contra este assalto psicológico sistemático. Destruir toda a fortaleza mental que o inimigo edificou através de anos de exposição a filosofias anticristãs, humanismo secular, relativismo moral, materialismo ateu. Derrubai todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus, toda pretensão que se opõe à revelação divina. Libertai especialmente nossos jovens que estão sendo doutrinados nas universidades com teorias que negam a existência de verdade absoluta, que ridicularizam a fé como superstição primitiva, que apresentam o cristianismo como opressão a ser rejeitada. Eles entram nestes ambientes com fé simples e saem com mentes confusas, questionando tudo que lhes foi ensinado, envergonhados de suas convicções cristãs, seduzidos por sofismas intelectuais. Dai-lhes discernimento para distinguir entre conhecimento genuíno que expande a mente e sofisma enganoso que corrompe o espírito. Protegei também nossas crianças pequenas que absorvem como esponjas tudo o que vem na televisão, nos desenhos animados, nos jogos eletrônicos. Muitos destes conteúdos aparentemente inocentes introduzem sutilmente conceitos ocultistas, incentivam rebelião contra a autoridade parental, normalizam comportamentos pecaminosos. Ajudai-nos, pais, a sermos vigilantes sobre o que permitimos entrar nas mentes de nossos filhos, sem sermos paranoicos, mas sendo prudentemente seletivos. São Gabriel Arcanjo, imploramos vossa assistência para desenvolvermos comunicação verdadeiramente eficaz dentro de nossas famílias, pois reconhecemos que muitos dos problemas relacionais que enfrentamos resultam fundamentalmente de falhas na comunicação. Casais que vivem juntos, mas são incapazes de se comunicar profundamente, limitando-se a conversas superficiais sobre logística doméstica, enquanto seus corações permanecem mistérios mútuos um para o outro. Pais que não sabem como conversar com filhos adolescentes que se fecharam emocionalmente, respondendo apenas com monossílabos irritados a todas as tentativas de diálogo. Irmãos que mal se falam porque em algum momento no passado houve discussão onde palavras ferinas foram trocadas e nenhum teve humildade de pedir desculpas ou capacidade de perdoar. Famílias inteiras onde todos preferem olhar suas telas individuais de celular a realmente interagir uns com os outros, onde as refeições são feitas em silêncio constrangedor ou acompanhadas apenas pelo som da televisão, onde cada membro vive isolado em seu próprio mundo, mesmo habitando a mesma casa. Esta falência comunicacional cria distância emocional gigantesca, mal-entendidos profundos, ressentimentos acumulados, até que finalmente laços afetivos se rompem completamente. Mensageiro divino que comunicastes perfeitamente,
Os desígnios de Deus aos homens, ensinai-nos a arte sagrada da comunicação autêntica. Inspirai maridos a abrirem seus corações para suas esposas, compartilhando não apenas fatos externos, mas sentimentos internos, vulnerabilidades, medos, sonhos. Capacitai esposas a expressarem suas necessidades emocionais de maneiras que seus maridos possam compreender, sem cair em padrões de manipulação ou crítica constante que apenas afastam. Mostrai aos pais como conversar com filhos de diferentes idades de formas apropriadas, brincando com os pequenos, respeitando a necessidade de autonomia dos adolescentes, tratando os adultos como iguais. Ensinai aos filhos, especialmente adolescentes, que fechar-se emocionalmente dos pais que os amam não é demonstração de independência, mas autolesão desnecessária. Curai as feridas antigas causadas por palavras cruéis proferidas em momentos de raiva. Palavras que continuam ecoando na memória, causando dor anos depois de pronunciadas. Restaurai a capacidade de escuta empática. Não apenas ouvir aguardando nossa vez de falar, mas genuinamente escutar, tentando compreender a perspectiva do outro. Removei barreiras orgulhosas que impedem a admissão de erros. Pedidos de desculpas sinceros, expressões vulneráveis de necessidade afetiva. São Rafael Arcanjo, precisamos falar sobre uma epidemia silenciosa que afeta milhões, mas raramente é discutida abertamente. A saúde mental profundamente comprometida de incontáveis membros de nossas famílias. Vivemos numa era de ansiedade crônica, onde pessoas despertam todos os dias com aperto no peito e pensamentos acelerados sobre catástrofes potenciais que provavelmente nunca acontecerão. Mas o medo antecipado rouba toda a paz e alegria do momento presente. Uma era de depressão endêmica, onde tristeza profunda não é apenas melancolia temporária, mas buraco negro que suga toda a energia vital, todo o interesse pela vida, toda a esperança de que dias melhores virão. Uma era de estresse tóxico, onde as demandas esmagadoras do trabalho, das finanças, das responsabilidades familiares, criam pressão constante que literalmente adoece o corpo através de úlceras, hipertensão, enxaquecas, doenças autoimunes. Uma era de solidão epidêmica, onde pessoas têm centenas de amigos virtuais nas redes sociais, mas nenhuma relação genuína profunda, vivendo isolamento emocional em meio a multidões. Médico celestial, derramai vosso bálsamo curador sobre estas feridas psicológicas e emocionais que não sangram visivelmente, mas doem tanto quanto feridas físicas. Aqueles em nossas famílias que lutam diariamente apenas para sair da cama, que perdem batalhas contra pensamentos suicidas, que se automutilam buscando sentir algo além do vazio interior, que vivem prisioneiros de rituais obsessivo-compulsivos exaustivos, que experimentam flashbacks traumáticos de experiências horríveis do passado. Todos necessitam urgentemente de vossa intervenção curadora. Sabemos que frequentemente há fatores bioquímicos envolvidos nestas condições. Desequilíbrios de neurotransmissores, disfunções hormonais, inflamações cerebrais e que tratamento médico apropriado com terapia e às vezes medicação é importante. Mas também reconhecemos dimensão espiritual frequentemente ignorada pela medicina secular. Opressões demoníacas que agravam condições mentais, maldições que podem predispor pessoas a doenças psiquiátricas, traumas espirituais além dos psicológicos. Intercedei para que aqueles que necessitam encontrem os profissionais certos, psicólogos competentes e idealmente cristãos, psiquiatras que não apenas empurrem medicações, mas realmente se importem com o paciente, terapeutas que reconheçam dimensão espiritual da existência humana. Santos arcanjos, trazemos também à vossa presença as crises conjugais que ameaçam destruir tantos casamentos em nossas famílias.
casais que chegaram a ponto de ruptura, onde divórcio parece inevitável, onde amor aparentemente morreu completamente, onde mágoa e ressentimento acumulados criaram um abismo intransponível. Analisando com honestidade brutal, reconhecemos que em muitos casos, ambos cônjuges contribuíram para a deterioração da relação, através de egoísmo, negligência, dureza de coração, prioridades distorcidas, falhas em manter vivo o romance. Maridos que pararam de namorar suas esposas depois do casamento, tomando-as por garantidas, negligenciando suas necessidades emocionais e afetivas, falhando em liderá-las espiritualmente como deveriam. Esposas que permitiram que a amargura por falhas do marido envenenasse seu coração, que usaram manipulação e crítica constante em vez de encorajamento e respeito, que deixaram a aparência física deteriorar, completamente alegando que ele deveria me amar do jeito que sou. Ambos pararam de investir no relacionamento, de cultivar intimidade emocional e física, de se comunicar profundamente, de servir um ao outro sacrificialmente. Mas além destas falhas humanas naturais, discernimos também ataques espirituais sistemáticos contra matrimônios, pois o inimigo odeia a instituição do casamento, que reflete união entre Cristo e sua igreja. Espíritos de discórdia são enviados para provocar brigas por motivos triviais. Demônios de luxúria tentam cônjuges à infidelidade, sussurrando que merecem felicidade e que encontrarão em outra pessoa o que falta no casamento. Entidades de desgosto fazem um cônjuge parecer repulsivo ao outro, matando a atração que antes existia. Espíritos de divisão criam mal-entendidos onde não deveria haver. Distorcem comunicação, fazendo palavras inocentes soarem como ataques. São Miguel, defendei estes casamentos das forças demoníacas que conspiram para destruí-los. Expulsai todo espírito imundo que tenha infiltrado o relacionamento conjugal. Quebrai maldições sobre o casamento, palavras negativas que parentes desaprovadores pronunciaram, feitiços que ex-namorados invejosos possam ter lançado. Reacendei amor que esfriou. Reaviveis paixão que morreu, restaurai respeito que se perdeu, reconstruí confiança que foi traída. Fazei o impossível, transformai casamentos mortos em uniões vibrantes que glorifiquem a Deus. São Gabriel, revelai a casais em crise que divórcio raramente é a solução que imaginam ser. Na maioria dos casos, apenas troca um conjunto de problemas por outro ainda mais complicado, adicionando trauma devastador para filhos, complicações financeiras sérias, solidão amarga quando excitação inicial de liberdade passa. Mostrai-lhes que vale a pena lutar pelo casamento, buscar aconselhamento profissional, fazer mudanças necessárias em si mesmos antes de desistir. São Rafael, curai feridas emocionais que ambos cônjuges carregam de anos de conflito. Removei a amargura que envenenou o coração. Restaurai capacidade de perdoar ofensas passadas e começar novamente. Ó Santíssimos Arcanjos, sabeis que crianças são sempre vítimas inocentes quando casamentos se dissolvem. Ajudai pais a colocarem necessidades de seus filhos acima de seus próprios desejos, a perceberem dano incalculável que causarão a estas crianças se destruírem a família. E nos casos onde divórcio infelizmente já aconteceu, minimizai o dano aos filhos, ajudai pais divorciados a coparentarem civilizadamente, protegei os pequeninos de serem usados como armas ou intermediários em conflitos adultos. Amém. Chegamos finalmente, amados irmãos e irmãs, ao último bloco desta oração extraordinariamente poderosa aos três santos arcanjos. Mas o fazemos não com sensação de esgotamento espiritual, mas com corações transbordantes de fé expectante, almas fortalecidas pela certeza de que fomos ouvidos, mentes iluminadas pela convicção inabalável de que transformação radical já começou no mundo invisível e em breve se manifestará visivelmente em nossas realidades familiares.
Esta jornada de oração foi maratona espiritual intensa, onde expusemos completamente nossas feridas, confessamos honestamente nossas falhas, clamamos desesperadamente por auxílio, decretamos ousadamente as promessas divinas e consagramos totalmente nossas famílias à proteção celestial. Agora, nos aproximamos do encerramento não com tristeza de quem termina a experiência, preciosa, mas com jubilosa antecipação de quem sabe que semeou em lágrimas e em breve colherá com alegria. Santos arcanjos, recebei esta conclusão como selo final sobre tudo que foi dito, como amém retumbante que confirma cada palavra proferida, como assinatura espiritual que valida todo compromisso assumido durante esta oração monumental. São Miguel Arcanjo, ao concluirmos esta súplica estendida, renovamos com ainda maior convicção nossa confiança absoluta em vossa proteção invencível. Visualizamos espiritualmente vossa figura imponente, postando-se como guardião inamovível à entrada de nossos lares, vossa espada flamejante empunhada e pronta para repelir qualquer ataque das trevas. Vossos olhos vigilantes, que nunca dormem nem cochilam, perscrutando constantemente o horizonte espiritual para detectar perigos antes que se aproximem. Sabemos que sob vossa guarda estamos tão seguros quanto é possível estar neste mundo caído, pois vós sois aquele que nunca perdeu batalha, que nunca recuou diante do inimigo, que carrega a autoridade do próprio Deus Todo-Poderoso. Prometemos honrar vossa proteção, vivendo vidas de santidade crescente, afastando deliberadamente de nossas casas tudo que possa ofender a Deus e, consequentemente, enfraquecer a cobertura angelical que generosamente estendeis sobre nós. Manteremos altar familiar, onde oraremos diariamente juntos como família, leremos as Escrituras, louvaremos ao Senhor e invocaremos vosso nome. Ensinaremos nossas crianças desde pequenas a recorrer a vós em momentos de medo, perigo ou tentação, para que cresçam com consciência viva da realidade angelical e nunca se sintam sozinhas enfrentando as batalhas da vida. Declaramos que de hoje em diante nossa família funcionará como pequena igreja doméstica, santuário onde a presença de Deus habita intensamente e onde anjos transitam constantemente, levando orações ao céu e trazendo respostas à terra. As refeições serão precedidas de oração sincera, não fórmulas vazias repetidas, mecanicamente, mas ações de graça genuínas, reconhecendo que todo alimento vem da providência divina. As noites terminarão com oração familiar, onde cada membro pode compartilhar suas preocupações e vitórias do dia, sabendo que está sendo intercedido pelos demais. As manhãs começarão com consagração do dia a Deus, entregando todos os planos e atividades ao seu governo soberano. Os quartos terão imagens sagradas que lembrem constantemente da realidade espiritual invisível, mas poderosamente real que nos cerca. A casa inteira será periodicamente aspergida com água benta e incensada, mantendo a atmosfera espiritual pura que afugente forças malignas. Música sacra e louvores ao Senhor encherão o ambiente, em vez de som constante de televisão secular vomitando conteúdo corrupto. Nossa família será diferente das famílias pagãs ao nosso redor. Seremos luz brilhando em meio às trevas, sal preservando o que é bom numa sociedade em decomposição moral. São Gabriel Arcanjo, ao fecharmos esta oração, comprometemo-nos solenemente a ser família que escuta quando Deus fala, que obedece quando Ele ordena, que confia quando Ele promete, e que espera pacientemente quando Ele pede para aguardar. Rejeitamos toda mentalidade de micro-ondas que exige gratificação instantânea, reconhecendo que projetos de Deus muitas vezes se desdobram lentamente através de décadas e até gerações. Estamos dispostos a ser família que planta árvores sob cuja sombra talvez apenas nossos netos descansarão, que inicia obras
cuja conclusão talvez não veremos nesta vida, que semeia sementes cujos frutos plenos talvez só a eternidade revelará completamente. Ensinaremos nossos filhos a pensar em termos geracionais, não apenas sobre suas próprias vidas breves, mas sobre legado que deixarão para filhos e netos. Tomaremos decisões hoje considerando como afetarão sétima geração após nós, seguindo sabedoria indígena antiga que nossa cultura moderna arrogantemente descartou. Investiremos em valores eternos, caráter, sabedoria, fé, amor, em vez de apenas perseguir sucessos temporários que se desintegrarão como fumaça. Profetizamos que nossa família se tornará árvore genealógica que produzirá frutos espirituais abundantes através de múltiplas gerações. Nossos filhos servirão ao Senhor com devoção ainda maior que nós demonstramos. Nossos netos crescerão amando a Deus apaixonadamente e seguindo seus caminhos alegremente. Nossa descendência incluirá ministros do Evangelho que alcançarão milhares para Cristo, missionários que levarão luz divina a regiões ainda em trevas, profetas que ouvirão claramente a voz de Deus, mestres que explicarão as Escrituras com clareza cristalina, intercessores cujas orações moverão montanhas, evangelistas que ganharão multidões para o reino. Mas também incluirá cristãos fiéis em profissões seculares, médicos que tratarão pacientes com compaixão de Cristo, advogados que defenderão justiça incorruptível, professores que educarão sem doutrinar com ideologias anti-Deus, empresários que administrarão negócios com integridade exemplar, políticos que governarão com sabedoria e temor do Senhor. Onde quer que membros de nossa família estejam, serão sal e luz, influenciando positivamente todos ao redor, sendo parte da solução e não do problema. Este é destino glorioso que decretamos sobre nossa descendência. São Rafael Arcanjo, ao concluir, declaramos que nossa família será conhecida como família de saúde vibrante, vitalidade transbordante, longevidade excepcional. Rejeitamos toda sentença de doença crônica, toda estatística médica desanimadora, todo prognóstico negativo que médicos bem-intencionados, mas limitados pela lógica natural, possam pronunciar. Cremos num Deus que ainda cura milagrosamente mesmo nesta era cética, que não mudou desde os dias quando Jesus curava todos que vinham a Ele, cujo poder não diminuiu apenas porque muitos pararam de crer. Viveremos de maneiras que promovam saúde, alimentação sábia, exercício regular, descanso adequado, gerenciamento eficaz de estresse, relacionamentos saudáveis que nutrem emocionalmente, mas além de responsabilidade humana natural, confiaremos também em proteção sobrenatural e cura divina quando necessário. Membros de nossa família viverão longamente, mantendo clareza mental até a idade muito avançada, conservando mobilidade e independência por muito mais tempo que a média, tornando-se patriarcas e matriarcas veneráveis que abençoam múltiplas gerações. Quando finalmente nossa hora chegar de partir desta vida para a eternidade, será depois de vida longa e plena, e a transição será pacífica, não prolongada agonia em hospitais, mas despedida serena, rodeados por entes queridos. Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, encerramos esta oração massiva, derramando diante de vós gratidão que palavras não podem adequadamente expressar. Obrigado por nos amardes, não porque merecemos, mas porque é vossa natureza amar. Obrigado por Jesus Cristo, que morreu por nós quando ainda éramos pecadores, reconciliando-nos com o Pai através de seu sacrifício na cruz. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós como selo de nossa redenção e nos capacita para toda boa obra. Obrigado pelos santos anjos que incessantemente nos servem, embora sejam infinitamente superiores a nós em poder e santidade.
Obrigado especialmente por São Miguel, São Gabriel e São Rafael, estes três príncipes angélicos cuja intercessão invocamos tão intensamente durante esta oração épica. Obrigado antecipadamente pelas respostas que cremos já estarem decretadas nos céus, mesmo que ainda não se manifestaram visivelmente na terra. Obrigado, porque sabemos que vós sois Deus fiel que nunca falha, que não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, que quando promete sempre cumpre. Selamos esta oração poderosíssima, não com ponto final, mas com reticências, porque entendemos que oração não é evento isolado, mas relacionamento contínuo, que este não é encerramento, mas início de jornada espiritual, renovada, que o que começou aqui deve continuar perpetuamente até que todas as promessas se cumpram completamente. Levantamo-nos deste lugar de oração como pessoas transformadas. Não mais vítimas, mas vitoriosos. Não mais derrotados, mas conquistadores. Não mais oprimidos, mas libertos. Não mais em falta, mas abençoados. Não mais sozinhos, mas acompanhados por hostes angelicais. Voltaremos ao mundo natural com nova percepção da realidade espiritual, com renovada determinação de viver segundo propósitos divinos, com restaurada confiança em providência celestial. E onde quer que formos daqui em diante, levaremos conosco certeza inabalável de que São Miguel nos defende, São Gabriel nos orienta, São Rafael nos cura e, acima de todos, Deus Pai nos ama, Jesus Cristo nos salvou e Espírito Santo nos capacita. Que esta oração continue reverberando nas esferas celestiais, produzindo frutos abundantes nas vidas de todos que oraram. Que cada lágrima derramada durante estas súplicas seja transformada em pérola preciosa no reino de Deus. Que cada gemido inexprimível do Espírito em nosso favor seja respondido com misericórdia divina que excede tudo que pedimos ou pensamos. Que nossas famílias sejam completamente transformadas, passando de glória em glória, de força em força, de vitória em vitória, até que finalmente todos nos reunamos no lar celestial, onde não haverá mais lágrimas, morte, luto, clamor ou dor, porque as primeiras coisas terão passado e Deus fará novas todas as coisas. Até lá vivemos, lutamos, amamos, servimos, confiando plenamente em vossa fidelidade infalível. Que São Miguel Arcanjo, São Gabriel Arcanjo e São Rafael Arcanjo continuem intercedendo perpetuamente por nossas famílias, derramando luz que dissipa trevas, prosperidade que quebra a escassez e bênçãos que transformam completamente nosso destino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Aleluia. 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 Se você rezou comigo até aqui, creia de todo o coração. São Miguel Arcanjo e os três arcanjos já derramaram luz, prosperidade e bênção sobre a sua família. A luz do céu entrou na sua casa, dissipou toda a escuridão e trouxe clareza para os caminhos que pareciam confusos. A prosperidade começa a se mover onde havia escassez. A paz se estabelece onde havia preocupação. E a bênção de Deus passa a acompanhar cada pessoa da sua família no dia a dia. O ambiente muda, o coração se acalma e a esperança volta a florescer dentro do seu lar. Para manter essa graça viva e multiplicar essa bênção, se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações. Curta este vídeo para fortalecer esta corrente de fé. Escreva nos comentários: minha família recebeu luz, prosperidade e bênção. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família ou nos grupos do WhatsApp para que essa luz alcance outros lares também. Que São Miguel te defenda, que os arcanjos te acompanhem e que a bênção de Deus permaneça sobre a sua família hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.